Ah, pensei que você fosse um tipo de índio místico que sabe prever o futuro. Quem disse que não sou? Já não é segredo para ninguém que a série animada mais consagrada dos últimos tempos, Os Simpsons, é de longe a campeã em prever certos acontecimentos mundiais. Vamos analisar alguns episódios passados e trazê-los para 2025, que já está bem perto, e compararmos com a atual realidade, que não tem nada de bonito no cenário mundial. Vamos explorar as cenas mais intrigantes divididas por episódios. Começando pelo episódio 17 da temporada 11, Bart do Futuro, transmitido em março de 2000. Nele, 3 tecnologias ainda engateavam ou não existiam na época, que é a realidade virtual, a holografia e o controle mental, têm uma participação significativa na vida cotidiana dos personagens. Assim, como talvez acontecerá em pouco tempo com a sociedade moderna, quem sabe? No começo dos anos 2000, a realidade virtual, ou VR, parecia um sonho distante, limitado a equipamentos pesados e tecnologia rudimentar. A maioria das pessoas a conhecia apenas por meio da ficção científica, e a promessa de mundos virtuais imersivos soava como algo fora do alcance. Naquela época, os protótipos enfrentavam desafios sérios, como baixa resolução, enjoo de movimento e pouca interatividade. Mas à medida que avançamos em direção a 2025, a VR evoluiu de forma impressionante. O que antes parecia experimental e desajeitado, agora se consolidou como uma tecnologia que transforma o entretenimento, o trabalho e a educação. Hoje, empresas como a Meta, a antiga Facebook, com a linha Oculus, HTC com Vive e Sony com PlayStation VR impulsionaram a indústria a novos patamares. Com telas de alta definição, rastreamento preciso e capacidade sem fio, os dispositivos de VR contemporâneos oferecem uma experiência imersiva e fluida, redefinindo nossa interação com o mundo virtual. O episódio também retratou um mundo onde o entretenimento holográfico era o padrão, oferecendo uma visão imersiva e futurista da mídia. Hologramas, que antes pareciam apenas ficção científica, estão se tornando cada vez mais próximos da realidade, graças aos avanços rápidos na tecnologia. Hoje, os hologramas estão revolucionando o entretenimento ao vivo, especialmente em eventos e shows. Um dos marcos dessa tecnologia foi no Coachella em 2012, quando um holograma de Tupac Shakur, o rapper falecido em 1996, surgiu no palco, encantando a plateia e acendendo o interesse global por apresentações holográficas. Desde então, hologramas trouxeram de volta ícones como Michael Jackson, Whitney Houston, para performances ao vivo, oferecendo uma experiência visualmente impactante, quase tangível. E essa inovação não se limita ao mundo dos shows. Hologramas estão sendo integrados a museus, parques temáticos e exposições, criando exibições interativas que tornam a experiência do público mais rica e envolvente. Ainda em Bart do Futuro, o episódio traz também pauta relacionada ao controle mental. Embora o episódio não apresente manipulação mental explícita, ele explora o conceito de como visões de um futuro alternativo influenciam as atitudes e escolhas dos personagens. No episódio, Bart tem uma visão de si mesmo no futuro, onde ele é um adulto fracassado, enquanto sua irmã Lisa é a presidente dos Estados Unidos. Essa visão altera o comportamento de Bart e reflete, de certa forma, a ideia de controle da mente pelo impacto das próprias ambições e pressões familiares. A narrativa sugere que, ao imaginar o futuro, as pessoas podem ser levadas a repensar suas escolhas no presente, como uma forma de auto-manipulação. Embora o controle mental absoluto ainda seja um conceito de ficção científica, os avanços em neurociência e nas interfaces cérebro-computador, BCIs, estão nos aproximando da possibilidade de interpretar e influenciar pensamentos humanos. Como explica o escritor futurista Michael Belfiore, as interfaces homem-máquina abrangem conexões diretas entre o cérebro
e os sistemas externos, abrindo portas para interações inovadoras. Uma das frentes mais promissoras dessa área é a das BCIs, que permitem uma comunicação direta entre o cérebro e dispositivos externos. Empresas como a Neuralink, fundada por Elon Musk, estão desenvolvendo implantes que possibilitam às pessoas controlarem aparelhos como computadores ou próteses apenas com o pensamento. A visão é criar uma conexão harmoniosa entre mente e máquina, algo que promete transformar setores como o de saúde, permitindo que indivíduos com deficiências controlem membros robóticos ou se comuniquem por meio de sinais neurais. Apesar de ainda estarem em fase experimental, as BCIs já demonstram resultados notáveis. Por exemplo, pesquisadores vêm usando essas interfaces para restaurar movimentos em pacientes paralisados e até para ajudar na recuperação da fala, decodificando sinais neurais. Embora o foco atual seja em aplicações médicas, há quem especule que, no futuro, essas tecnologias possam abrir caminho para interações mais avançadas, possibilitando que as pessoas interajam com o ambiente e dispositivos ao seu redor apenas com o pensamento. O episódio também prevê um grande colapso mundial. Na verdade, o cenário criado em Bart do Futuro reflete um dos maiores medos dos mercados internacionais, que é a falência de diversos setores. Como está a situação, secretário Milhouse? Estamos falidos. O país está falido? Como é possível? No episódio é retratado um cenário em que os Estados Unidos experimentam um grande colapso econômico, refletindo assustadoramente os medos que muitos economistas têm sobre a instabilidade financeira futura. Embora a economia global tenha mostrado resiliência nos últimos anos, ainda há riscos que podem desencadear outra crise financeira, como sugerem as tendências recentes. Um fator importante é o nível crescente da dívida global. Os setores público e privado, em muitos países, estão carregando cargas de dívidas sem precedentes, com a dívida nacional de alguns países ultrapassando os bilhões e até trilhões de dólares, como é o caso dos Estados Unidos. Altos níveis de dívida podem levar à instabilidade, especialmente se as taxas de juros aumentarem, dificultando o cumprimento de suas obrigações por governos, empresas e consumidores. Outra preocupação é a volatilidade dos mercados financeiros, particularmente o mercado de ações e criptomoedas. A rápida ascensão e queda dos preços dos ativos, muitas vezes impulsionada por negociações especulativas, cria bolhas que podem estourar, como visto em crises financeiras anteriores, como o colapso do mercado imobiliário em 2008. A crescente dependência da tecnologia e dos sistemas financeiros também representa riscos, com ataques cibernéticos e falhas técnicas, o que pode causar interrupções generalizadas nos mercados globais. Para piorar, temos ainda dois cenários de guerra, que são Rússia e Ucrânia e Israel contra o Irã. Ambos os cenários têm participação indireta dos Estados Unidos e outros países aliados. Mas pelo fato de as negociações terem dado errado até agora, é impossível prever qualquer cenário para 2025, a não ser para os Simpsons. Para quem viveu os anos 70 e 80, havia uma grande preocupação em relação aos anos 2000. Seríamos substituídos por robôs na virada do século? Bom, isso não aconteceu de imediato. Quando saímos do século XX para o XXI, mas é uma tecnologia que vem sendo aprimorada já há algumas décadas. No episódio 19 da temporada 6, intitulado O Casamento de Lisa, estamos diante de um futuro em que robôs estão assumindo funções que antes eram exclusivas dos humanos, desde atendentes de bares até bibliotecários. O que parecia um cenário distante em 1995 agora é uma realidade cada vez mais presente no mercado de trabalho. A automação e a inteligência artificial estão não só aprimorando a eficiência, mas também substituindo muitas funções antes realizadas por pessoas. Essa transformação é visível em setores como manufatura, logística e até mesmo no fast food. Empresas como Amazon e Tesla utilizam robótica avançada para otimizar seus processos de produção e entrega, diminuindo significativamente a necessidade de mão de obra humana.
Nos armazéns da Amazon, robôs dividem o espaço com os funcionários executando tarefas como classificação e transporte de produtos. Ao mesmo tempo, redes de fast food como McDonald's estão testando chefes robóticos e sistemas de pedidos automatizados com IA, que tornam o atendimento mais ágil e menos dependente de operadores humanos. Oi, mãe. Lisa! Olá! Como está indo aí na Inglaterra? O mesmo episódio também apresentou aos espectadores o conceito de videochamadas como um meio de comunicação futurista. No passado, as videochamadas pareciam saídas diretamente da ficção científica, oferecendo uma alternativa imaginativa às chamadas telefônicas tradicionais. Mas ao avançarmos para o presente, elas se tornaram uma parte essencial do cotidiano, impulsionadas pela pandemia global de 2020. Antes disso, as videochamadas eram mais comuns para comunicação à distância ou em ambientes empresariais, como plataformas como Skype e Zoom, ganhando popularidade gradativamente. A pandemia de Covid-19, no entanto, trouxe uma transformação profunda, com escritórios, escolas e até reuniões sociais migrando para o online. O uso de plataformas de videochamada explodiu. O Zoom, por exemplo, passou de 10 milhões de usuários diários em dezembro de 2019 para mais de 300 milhões em abril de 2020. O que antes era considerado futurista se tornou indispensável para o trabalho, educação e interações sociais, marcando uma nova era de conectividade. Teu sabor. Vamos ao plano B. Ainda em O Casamento de Lisa, os Simpsons previram um mundo onde os relógios inteligentes seriam comuns, dando aos personagens a capacidade de se comunicar por meio de dispositivos tão práticos como relógios. O que em 1995 parecia um gadget futurista, hoje se tornou indispensável, com os relógios inteligentes integrados ao nosso cotidiano. Na última década, esses dispositivos evoluíram muito além de suas funções originais, passando de ferramentas de comunicação para dispositivos completos de monitoramento de saúde. Marcas como Apple, Samsung e Fitbit transformaram o smartwatch em um acessório multifuncional. Inicialmente, os relógios inteligentes ofereciam notificações, rastreamento de atividades físicas e algumas funcionalidades básicas de comunicação. Contudo, com os avanços tecnológicos, eles passaram a incorporar sofisticadas ferramentas de monitoramento de saúde. Hoje, esses dispositivos são capazes de monitorar a frequência cardíaca, registrar padrões de sono, detectar irregularidades cardíacas e até medir os níveis de oxigênio no sangue. O Apple Watch, por exemplo, trouxe recursos como monitoramento de ECG e controle de pressão arterial, tornando-se uma ferramenta de saúde crucial para milhões de pessoas. Até pouco tempo, os drones eram um luxo exclusivo para uso militar e profissional, até se tornarem comercialmente viáveis. Hoje em dia, encontramos drones de diferentes modelos, qualidades, preços, mas até os melhores já são acessíveis a muita gente. No episódio 4 da 26ª temporada de Os Simpsons, Casa dos Horrores 25, a série apresentou drones de uma forma que previa sua crescente importância nas esferas militar e civil. Inicialmente utilizados principalmente para operações militares de reconhecimento, os drones evoluíram para usos cotidianos, transformando setores como entrega, fotografia, agricultura e vigilância. Desenvolvidos originalmente para fins militares, os veículos aéreos não tripulados, as VANTs, continuam a desempenhar papéis cruciais na defesa, sendo amplamente utilizados por governos para coleta de inteligência, vigilância e até ataques de precisão. No entanto, nos últimos anos, o uso comercial e civil de drones se expandiu rapidamente, impulsionado pela evolução tecnológica que os tornou mais acessíveis e econômicos. Uma das aplicações mais populares dos drones na vida civil é a entrega de encomendas. Empresas como a Amazon e UPS estão testando sistemas de entrega por drones para aumentar a eficiência e reduzir o tempo de entrega. Embora essas entregas ainda estejam em fase experimental em muitas regiões, elas já são uma realidade em algumas áreas, especialmente em locais remotos ou rurais,
onde os métodos tradicionais são menos ágeis. Com o aperfeiçoamento dos regulamentos e padrões de segurança, a entrega por drones pode se tornar comum até 2025. De novo? Ah, mas eu bebi um refrigerante grande! Eu falei pra comprar o pequeno. Mas era só 50 centavos a mais. Lançado em 2012, o episódio número 22 da 23ª temporada Lisa Toca Gaga, carros autônomos fazem parte do cotidiano dos moradores de Springfield. E esse episódio não é o único a tratar de carros autônomos, apesar de outro ter sido lançado mais recentemente. Embora a ideia de veículos autônomos parecesse um sonho distante na época, avançando para hoje, e esse futuro está bem a caminho, as principais empresas de tecnologia e automotivas estão liderando a carga para tornar os carros autônomos uma realidade, com progresso substancial sendo feito nos últimos anos. E não são carros para você pilotar em solo. Alguns deles já podem voar. O mercado só está esperando revisões e atualizações nas leis para que passemos a ver não só aviões, helicópteros e drones no ar, mas carros também. Empresas como a Tesla, de Elon Musk, a Waymo, da Google Alphabet, e montadoras tradicionais como a General Motors estão fortemente centradas no desenvolvimento de veículos autônomos. A Tesla tem estado na vanguarda com seu recurso de piloto automático, oferecendo capacidades de direção semi-autônoma em muitos de seus carros. Enquanto isso, a Waymo tem conduzido extensos testes no mundo real com sua frota de táxis autônomos, já fornecendo serviços em áreas limitadas como Phoenix e Arizona. A General Motors, por meio de sua subsidiária Cruise, também está na corrida para criar veículos elétricos totalmente autônomos, com planos para um lançamento mais amplo em um futuro próximo. No 16º episódio da 27ª temporada, Marge em Marte, de 2016, os Simpsons retratam a possibilidade de colonizar o planeta Marte. Embora esse conceito possa ter parecido pura ficção científica naquela época, a corrida para Marte logo se tornou real e competitiva, com a NASA e a SpaceX trabalhando incansavelmente para tornar a viagem e a colonização interplanetária uma possibilidade até 2025. A SpaceX, de Elon Musk, é sem dúvida a empresa mais ambiciosa na corrida pela colonização do planeta vermelho. Ele declarou repetidamente que seu objetivo de longo prazo é estabelecer uma colônia humana em Marte, vendo isso como um passo necessário para garantir a sobrevivência da humanidade. A SpaceX já fez avanços significativos com seu programa Starship, uma nave espacial totalmente reutilizável, projetada para transportar carga e passageiros para a Lua, Marte e além. Com vários voos de teste bem-sucedidos e os primeiros testes orbitais em andamento, a meta de Musk de enviar os primeiros humanos a Marte até meados de 2025 é ambiciosa, mas não totalmente fora de alcance. A NASA, por sua vez, avança nos preparativos para futuras missões a Marte, com o programa Artemis e uma série de explorações robóticas no planeta vermelho. Desde 2021, o rover Perseverance está em Marte, coletando amostras que um dia serão enviadas de volta à Terra, permitindo aos cientistas aprofundar o conhecimento sobre o ambiente marciano e avaliar sua capacidade de sustentar vida. Além disso, a NASA está investindo no desenvolvimento de habitats para espaço profundo, trajes espaciais avançados e novos sistemas de propulsão, todos essenciais para apoiar as futuras missões tripuladas a Marte. Até o último episódio da série, que não tem data para terminar, eu creio que teremos ainda mais e mais surpresas. Até mesmo de coisas que ainda não aconteceram, mas que provavelmente ainda colocaremos em pauta. Até a próxima.